Eu nunca imaginei que minha própria irmã pudesse ser capaz de algo tão cruel. A mensagem chegou enquanto eu estava em uma conferência no exterior. A vibração do meu celular cortou o tédio das palestras intermináveis. Abri o aplicativo de mensagens e lá estava. Vendemos a casa da praia por real dólar 25 milhões. Obrigado por estar fora do país. Minha visão embaçou e meu coração disparou. O que era isso? Uma piada de mau gosto? A casa da praia sempre foi um símbolo da nossa infância, um refúgio que, mesmo em meio ao caos da nossa família disfuncional, sempre tinha sido um lugar de alguma paz. Aquela casa estava repleta de memórias, risadas e até alguns desentendimentos familiares, mas nunca imaginei que ela pudesse se tornar um objeto de venda na mão da minha irmã, como se simplesmente não importasse. A verdade me atingiu como um soco no estômago. Ela sempre teve o controle, e eu, mais uma vez, era apenas uma figura secundária na história da nossa família. Naquele momento, percebi que a venda não era apenas financeira, era uma traição profunda, um ataque direto à minha identidade dentro daquela família. A casa sempre fora parte de quem eu era. Em todos os verões da minha infância, lembro-me de correr pelas areias, de ouvir as risadas dos meus primos misturadas com as risadas de minha mãe. Meu pai sempre parecia distante, mas a casa me unia a todos. Agora, um simples texto me dizia que essa conexão estava sendo desfeita, como se nunca tivesse existido. Comecei a refletir sobre os anos de humilhação que vivi sob a influência da minha irmã e do meu pai. Desde pequena, minha irmã sempre soube como manipular as situações a seu favor. Eu era a filha do meio, sempre à sombra dela e, claro, do meu pai, que a adorava. Ele nunca fez segredo de que a preferia, sempre a louvando enquanto eu me esforçava para receber um pouco de atenção. Quando ela precisou de algo, era fácil ver que eu era apenas uma ferramenta para alcançar seus objetivos. Recordo de uma vez, em nossa adolescência, quando ela me convenceu a dizer aos nossos pais que tinha sido eu quem quebrara um vaso caro na sala de estar. Na verdade, ela estava tentando impressionar um garoto e eu acreditei na história dela, na inocência que ainda guardava. Isso me custou semanas de castigo, enquanto ela desfrutava da vida normal. Agora, olhando para aquela mensagem, percebi que nada tinha mudado. A manipulação estava tão enraizada em nossa dinâmica familiar que eu não percebia mais. Sempre fui a responsável pelo caos, a que estava errada, e ela a eterna vítima. Ao longo dos anos, eu aprendi a viver com isso. Aprendi a me esquivar das provocações, a fingir que não me importava. Mas a mensagem me fez perceber que eu não estava apenas rompendo com uma casa. Estava rompendo com um padrão de manipulação que havia me seguido por toda a vida. O controle dela não era mais sobre um vaso quebrado. Agora era sobre a venda de um legado, de uma parte do nosso passado que nunca poderia ser substituída. Enquanto tentava processar tudo aquilo, um turbilhão de emoções tomou conta de mim. Senti raiva, tristeza e, acima de tudo, uma sensação de impotência. Não que eu pudesse fazer algo agora, a venda já havia acontecido, mas não poderia deixar isso passar sem uma resposta. A impotência, no fundo, era o que mais me incomodava. A ideia de que minha irmã poderia agir de forma tão fria e calculista, usando a ausência da minha presença como uma vantagem, me deixava inquieta. Eu precisava me unir às minhas memórias, às lembranças da casa, e isso só poderia ser feito se eu tivesse a coragem de confrontar minha irmã. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de confrontá-la me deixava aterrorizada. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde teria que encarar a verdade sobre nossa relação. O que mais me doía não era a casa em si, mas a percepção de que minha irmã nunca me teve em consideração, apenas me usou como uma peça na sua jogada. Em meio a esse turbilhão, uma ideia começou a crescer na minha mente. Essa venda poderia ser a chance de eu reescrever minha história, de finalmente me libertar das garras da manipulação dela. A casa era apenas um símbolo, mas a traição me dava uma oportunidade de buscar a justiça que nunca tive. Antes de continuar, me diga nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Quero saber até onde minha história chega. Ao final da conferência, voltei para o hotel e, enquanto olhava pela janela para a cidade pulsante abaixo, tomei uma decisão. Eu não seria mais a vítima. Era hora de confrontar minha irmã e desvendar as verdades que sempre estiveram ocultas sob a superfície de nossa família. A venda da casa da praia ia além de um simples negócio. Era um catalisador para uma transformação que eu estava prestes a enfrentar. Eu precisava reunir coragem para encarar não apenas minha irmã, mas também a mim mesma. Meu coração disparava e a adrenalina corria em minhas veias. A traição já estava consumada, mas a história estava longe do fim. As memórias da casa ainda estavam frescas em minha mente e eu me agarrei a elas como um último fio de esperança. O confronto estava a caminho e eu estava determinada a buscar a verdade, mesmo que isso significasse expor a dor que sempre carreguei.
A lembrança da casa da praia trouxe à tona mais do que apenas memórias felizes. Ela também reacendeu todas as feridas que minha irmã e meu pai haviam infligido em mim. Enquanto eu caminhava pelas ruas da cidade onde a conferência era realizada, tentando me distrair, não conseguia afastar a imagem da casa e tudo que ela representava. A areia, o sol, as tardes intermináveis em família, tudo agora parecia um eco distante, sufocado por um grito de traição. O que mais me incomodava era a constatação de que eu havia alimentado essa dinâmica por tanto tempo. Durante anos, eu me convenci de que manter a paz era o melhor caminho. Em festas de família, suportava as piadas de mau gosto do meu pai, sempre tentando evitar conflitos. O que eu não percebia era que essa tentativa de agradar apenas acentuava a toxicidade do nosso relacionamento. Eu, a eterna pacificadora, havia me tornado uma sombra, uma figura que se escondia atrás das risadas desconfortáveis e das conversas superficiais. Lembrei-me de um Natal, anos atrás, quando meu pai fez questão de destacar as conquistas de minha irmã enquanto eu me sentava em silêncio. Ele elogiou seu trabalho, suas viagens, até mesmo sua nova casa, tudo enquanto eu apenas escutava, sem coragem de interromper. Naquela noite, enquanto todos celebravam, eu me sentia invisível. A ideia de que eu deveria ser grata por estar ali, mesmo em meio à humilhação, era sufocante. E no fundo, essa sensação de invisibilidade não era nova. Ela sempre esteve presente, como um manto que eu vestia. Com a venda da casa, percebi que a invisibilidade era, na verdade, um controle disfarçado. Minha irmã sempre soube como me manipular, como me fazer sentir pequena. A cada vez que eu tentava me afirmar, ela usava nosso pai como um escudo e eu recuava. O padrão estava claro e agora, mais do que nunca, eu entendia o jogo que estava sendo jogado. A venda da casa não era um ato isolado. Era a culminação de anos de estratégias calculadas, onde o amor fraternal se tornava uma ferramenta de opressão. Naquela conferência, enquanto os palestrantes falavam sobre inovações e desenvolvimento pessoal, eu não ouvia nada. Minha mente estava presa em um ciclo de lembranças e revelações. Comecei a me questionar sobre minha própria história, a narrativa que havia aceitado sem contestar. As memórias da infância tornaram-se um campo de batalha entre o amor que eu sentia pela casa e a dor que minha irmã e meu pai me causaram. O que deveria ser um lugar de união havia se tornado um símbolo de exclusão. Eu costumava acreditar que a casa era um espaço seguro, um refúgio. No entanto, agora percebia que ela também era um campo de batalha emocional. As noites em que eu e minha irmã discutíamos sobre trivialidades, sempre com nossa mãe tentando apaziguar, eram apenas ecos do que ocorria entre meu pai e eu. A necessidade de ser vista e ouvida era uma luta constante, e eu estava cansada. A ideia de que minha irmã agora controlava um dos últimos laços que eu tinha com minha infância me consumia. Eu sabia que a venda não poderia passar em branco. Precisava encontrar uma maneira de me afirmar, de mostrar que a casa e tudo que ela representava não poderia ser vendido como um produto qualquer. Eu não ia mais ser apenas a irmã submissa que aceita tudo sem questionar. Precisava de uma mudança, e isso começava com uma conversa direta. Quando finalmente decidi que era hora de confrontar minha irmã, um misto de medo e determinação tomou conta de mim. Eu não sabia como ela reagiria. A certeza de que ela tentaria desviar a conversa, ou, pior, me manipular novamente, era assustadora. Mas algo dentro de mim dizia que eu não poderia mais viver sob seu controle. A venda da casa foi a gota d'água e eu precisava me libertar dessa dinâmica. Enquanto caminhava para o hotel, meu celular vibrou novamente. Era uma mensagem da minha irmã. Você está bem? Espero que esteja aproveitando a viagem. O tom parecia genuíno, mas eu sabia que por trás daquela fachada havia uma intenção. O simples fato de ela se preocupar com minha ausência, após o que havia feito, me deixou mais revoltada. A ironia de sua mensagem era quase insuportável. Respirei fundo e decidi que era hora de agir. A próxima mensagem que enviasse teria que ser diferente. Não mais palavras suaves ou tentativas de manter a paz. Eu tinha que ser clara e direta. A venda da casa não era apenas um ato financeiro. Era um ferimento profundo na nossa relação e eu não iria deixar que isso fosse ignorado. Com as mãos tremendo, comecei a digitar: precisamos falar sobre a venda da casa. Isso não pode ficar assim. Assim que enviei, uma onda de ansiedade tomou conta de mim. O que viria a seguir? Eu sabia que a resposta dela poderia ser uma nova manipulação, mas era um risco que eu estava disposta a correr. A verdade precisava ser dita. Enquanto aguardava a resposta, percebi que aquele momento marcava o início de uma transformação. Finalmente, estava pronta para enfrentar a verdade sobre minha irmã, sobre meu pai e, principalmente, sobre mim mesma. A venda da casa poderia ter sido um golpe devastador, mas, ao mesmo tempo, era uma oportunidade de reescrever minha narrativa,
de sair da sombra e, finalmente, me afirmar como protagonista da minha própria história. Eu havia tomado a decisão de confrontar minha irmã, mas a ideia de um embate direto ainda me aterrorizava. Sabia que ela se aproveitaria de qualquer fraqueza para distorcer a conversa a seu favor. No entanto, a humilhação que havia sentido nas últimas semanas não me permitiria recuar. A venda da casa da praia não era apenas uma questão de bens materiais. Era um ataque à minha própria identidade e eu precisava fazer valer a minha voz. No dia seguinte, após um longo e inquietante jantar de família, decidi que era hora de agir. A atmosfera estava carregada de sorrisos falsos e comentários insinceros. Meu pai fazia piadas sobre a minha vida, como se as escolhas que eu fiz não fossem dignas de respeito. Ele dizia: "Eu não sei como você consegue viajar tanto e ainda não ter um emprego fixo." E todos riam, mas era um riso amargo que ecoava em meu ser. Naquele momento, percebi que não poderia mais ser a espectadora da minha própria vida. Após alguns copos de vinho, reuni coragem suficiente para puxar minha irmã de lado. Ela estava cercada por outros parentes, rindo e contando histórias sobre suas aventuras em sua nova casa. Com uma determinação que eu não sabia que possuía, interrompi a conversa e a puxei pelo braço. "Podemos conversar em particular?" Pedi, tentando manter a minha voz firme. Ela olhou para mim em surpresa, mas fez um gesto de desdém. "Claro, o que você quer?" O tom dela era sarcástico, e isso só aumentou a dor que eu estava sentindo. Fomos para um canto mais isolado, longe dos olhares curiosos. "Eu soube da venda da casa da praia", comecei, sentindo meu coração acelerar. "E eu não posso simplesmente ignorar isso." Ela cruzou os braços como se estivesse se preparando para um ataque. "E o que há de errado com isso?" A casa estava parada, um estorvo. Precisávamos de dinheiro e eu tomei a decisão certa. "Você não entende, não é só uma casa. Aquela casa representa tudo o que nossa família deveria ser", eu disse, tentando manter a calma. "Você a vendeu sem consultar ninguém, como se não importasse com o que isso significava para mim." A expressão dela endureceu. "Oh, por favor, você sempre se coloca como a vítima. A vida não é sobre suas memórias nostálgicas. É sobre fazer o que é melhor para o futuro." Cada palavra dela era como uma facada, e a sensação de impotência começou a crescer dentro de mim. "Mas esse é o problema", exclamei. "Você sempre coloca suas necessidades acima de todos. E quando isso significa me deixar de lado, você faz isso sem pensar duas vezes." Eu podia sentir a raiva fervendo em meu peito e percebi que essa conversa estava se transformando em algo muito maior do que eu tinha imaginado. Ela lançou um olhar cortante e por um momento pensei que me atacaria verbalmente, mas ao invés disso ela apenas riu. "Você realmente acha que está no controle aqui? Olha ao seu redor, você é a única que se sente assim. Todos os outros estão felizes com a venda." A frieza em sua voz era de cortar a respiração. Aquelas palavras ecoaram na minha mente, e neste instante, percebi que ela estava jogando um jogo muito maior do que eu havia considerado. A venda da casa não era apenas uma questão de dinheiro, era uma manobra para me excluir completamente da dinâmica familiar. A sensação de traição e frustração começou a se acumular, e eu sabia que precisava de mais do que apenas um confronto. "Precisava de provas. Por que você não me contou antes?" perguntei, tentando manter a voz estável. "Por que você não me deixou participar dessa decisão? É a minha história também." Ela deu de ombros como se aquele fosse um detalhe insignificante. "Porque você estava fora do país. Eu não ia esperar por você." A falta de empatia e o desprezo em suas palavras eram palpáveis, e isso me fez perceber que ela havia orquestrado tudo isso com calma e frieza. "Você não pode simplesmente tomar decisões assim e esperar que eu aceite", eu disse decidida. "Eu quero saber o que mais você está escondendo." Ela sorriu, aquela malícia nos olhos. "Você realmente acha que a venda da casa é a única coisa que importa? Você não sabe nada sobre o que realmente acontece nos bastidores. As coisas estão mudando e você vai ficar para trás se não acordar." Aquelas palavras me deixaram perplexa. O que mais poderia estar acontecendo, o que minha irmã estava realmente tramando? E o que mais eu não sabia sobre a dinâmica da nossa família? A cada segundo, a sensação de urgência crescia e percebi que eu precisava investigar mais profundamente. Eu não poderia mais deixar que minha irmã manipulasse a situação. Quando voltei para a mesa, a cena parecia a mesma, mas eu não estava mais disposta a ser a espectadora silenciosa. A humilhação que havia sentido naquele jantar foi a faísca que acendeu um novo fogo dentro de mim. Eu precisava descobrir a verdade por trás das ações da minha irmã, e isso me levaria a um caminho que eu nunca imaginei percorrer. Eu me recusei a ser invisível novamente. O que quer que minha irmã estivesse tramando, eu estava determinada a expor. Uma nova determinação brotou dentro de mim, um desejo ardente de recuperar o que era meu e, mais importante, de recuperar minha voz.
O tempo de ser a pacificadora tinha acabado. Era hora de lutar. Quando minha irmã interrompeu nossa conversa com um sorriso malicioso, percebi que ela estava apenas começando a jogar seu jogo de poder. A sensação de impotência que me dominava fazia com que eu quisesse gritar, mas em vez disso mantive a calma. Sabia que qualquer fraqueza poderia ser usada contra mim, então, antes que ela pudesse continuar sua provocação, virei as costas e deixei-a ali, rindo sozinha. Voltei para o ambiente da festa, mas a música e a conversa ao meu redor se tornaram um borrão. O que mais me doía não era apenas a traição em si, mas a maneira como minha família parecia apoiá-la, ignorando minha dor. Olhei para meus pais, que estavam entretidos em um papo animado, sem perceber o que se passava. Aquele momento foi crucial. Percebi que minha luta não era apenas contra minha irmã, mas contra a dinâmica inteira que havia me aprisionado por anos. Fui até o banheiro, respirei fundo e tentei organizar meus pensamentos. A ideia de me tornar a protagonista da minha própria história começou a ganhar força. Eu precisava de provas, de informações que pudessem iluminar as manobras obscuras de Abri. Uma voz interna me dizia que ela não pararia por ali. A venda da casa da praia era apenas um primeiro passo em um plano muito maior. Enquanto me lavava, minha mente começou a trabalhar. Lembrei-me de que Abri sempre foi meticulosa em suas ações. Ela nunca fez nada sem uma razão. E se houvesse mais? E se ela estivesse desviando dinheiro da herança da família? A ideia me deixou inquieta, mas também determinada. Eu precisava descobrir a verdade. Após a festa, decidi que deveria agir imediatamente. Assim que cheguei em casa, fui direto para o escritório de meu pai, onde sempre guardávamos documentos importantes. Aquele lugar parecia um labirinto de memórias, as risadas, os jogos de tabuleiro, as festinhas de aniversário. Mas naquela noite, eu não estava ali para relembrar os bons momentos. Meu foco era um só: encontrar evidências. Comecei a revirar os arquivos, a poeira parecia dançar no ar e a luz da lâmpada criava sombras que pareciam observar cada movimento meu. Meus dedos tremiam enquanto eu abria pastas e olhava documentos. Após algum tempo, encontrei um envelope que parecia mais recente do que os outros. Meu coração disparou quando o abri e encontrei uma série de extratos bancários. O que vi me deixou paralisada. Abri havia retirado quantias consideráveis da conta da família e as datas estavam muito próximas à venda da casa. A adrenalina correu por minhas veias. Não podia acreditar no que estava vendo. Os números eram maiores do que eu esperava. A cada página que eu desdobrava, a verdade se tornava mais clara. Minha irmã não apenas vendeu a casa, mas estava manipulando as finanças da família para se beneficiar. Era um plano cuidadosamente arquitetado para garantir que ela permanecesse no controle da herança. Um turbilhão de emoções me invadiu. A dor se transformou em uma determinação quase feroz. Eu não era mais uma vítima passiva, eu tinha um propósito. Com os documentos em mãos, percebi que tinha o poder não apenas de expor Abri, mas de recuperar a dignidade que ela havia me tirado. Era hora de virar o jogo. A primeira coisa que fiz foi ligar para um advogado. Não tinha certeza do que fazer com aquelas informações, mas sabia que precisava de alguém que entendesse a complexidade da situação. Enquanto o telefone tocava, minha mente voava. Eu me perguntava como minha irmã havia conseguido ser tão fria e calculista. Como ela pôde transformar nossa história familiar em um jogo de xadrez, movendo peças e destruindo quem estivesse no caminho. Assim que o advogado atendeu, comecei a expor a situação. Olá, eu preciso de ajuda. Acredito que minha irmã está desviando dinheiro da herança da nossa família. Vendemos a casa da praia, e tudo isso parece parte de um plano maior. A cada palavra que eu falava, sentia uma onda de empoderamento. O homem do outro lado da linha me ouviu atentamente e, após explicar os detalhes, ele me fez algumas perguntas que eu nunca pensei que teria que responder. Você tem provas disso? Ele perguntou. Sim, eu disse com a voz firme. Encontrei documentos que mostram retiradas significativas da conta da família. A conversa fluiu e a cada informação que eu compartilhava, a confiança em mim mesma aumentava. O advogado me orientou sobre como proceder e a sensação de estar finalmente tomando as rédeas da situação me deu um novo fôlego. Desliguei o telefone e olhei os documentos novamente. Um plano começou a se formar em minha mente. Eu precisava confrontar minha irmã novamente, mas agora com uma base sólida. Precisava que ela soubesse que eu sabia e que não estava mais disposta a aceitar seu comportamento abusivo. A ideia de expô-la me enchia de um misto de nervosismo e excitação. Eu queria ver a expressão em seu rosto quando soubesse que suas ações haviam sido descobertas. Com isso, não só buscava justiça, mas também a reparação emocional que tanto desejei. Eu queria que ela visse que, apesar de todas as suas manobras, eu era mais forte do que ela imaginava. A próxima vez que a visse, a dinâmica mudaria para sempre.
Agora, com a determinação renovada e as provas em mãos, estava pronta para a batalha. A sensação de controle que antes me escapava estava finalmente se materializando. O que veio a seguir iria mudar não só a relação com minha irmã, mas também reescrever a história da nossa família. O embate estava próximo, e desta vez eu não estaria sozinha. Decidi que a reunião de família seria o momento decisivo. Havia algo inegável em mim, uma determinação que crescia a cada minuto, como uma chama prestes a se transformar em incêndio. Era hora de confrontar Abri e, com ela, toda a podridão que se escondia sob a superfície da nossa família. Com os documentos em mãos, me preparei para a reunião. A casa dos meus pais estava iluminada, mas a luz parecia mais fria do que eu lembrava. As risadas e os cumprimentos eram apenas ecos distantes. O que importava eram as verdades que eu estava prestes a expor. Ao entrar, vi Abri cercada por nossos parentes, todos rindo e se divertindo como se nada estivesse acontecendo. Meu estômago se contorceu. Estava prestes a desmantelar a fachada da felicidade que ela tinha construído em torno de si. Quando me sentei à mesa, a atmosfera parecia elétrica. A tensão era palpável, mas eu precisava manter a calma. Caminhei até o centro da sala, onde todos estavam reunidos. O silêncio começou a se instalar e olhares curiosos se voltaram para mim. Respirei fundo e falei, minha voz soando mais firme do que eu me sentia. Eu preciso falar com você sobre a venda da casa da praia. As expressões mudaram. Abri em um reflexo de surpresa, tentou conter um sorriso, mas não conseguiu. Para ela, aquilo era um jogo, uma carta na manga. Oh, isso de novo? Ela provocou, seu tom carregado de sarcasmo. Você ainda está preocupada com isso. Na verdade, estou preocupada com muito mais do que isso, respondi, ignorando a provocação. O que estava prestes a dizer exigia coragem e sinceridade. Eu descobri que você não apenas vendeu a casa, mas também manipulou as finanças da nossa família. Você retirou dinheiro da conta comum e as datas coincidem com a venda. Isso não é apenas uma traição, é roubo. O murmúrio que se seguiu foi ensurdecedor. Algumas pessoas pareciam em choque, outras sussurravam entre si. Abri, no entanto, não demonstrou fraqueza. Ela se levantou, a expressão agora ameaçadora. Você não tem provas, isso é apenas uma invenção da sua cabeça. A raiva fervia dentro de mim, mas a lembrança dos documentos me deu força. Eu tenho os extratos, posso mostrar para todos aqui. A sala ficou em silêncio e a expectativa cresceu. Peguei o envelope que tinha trazido e o abri, exibindo os extratos para que todos vissem. Aqui estão os valores, aqui estão as datas, não é apenas uma coincidência. Olhei para a reação da família. Algumas pessoas pareciam inquietas, outras chocadas. Meus pais estavam em estado de negação. Meu pai, em particular, parecia incapaz de acreditar que sua filha mais velha poderia ser capaz de algo assim. Ele se levantou, claramente nervoso. Abri, é verdade isso. Você retirou todo esse dinheiro da conta. A expressão de Abri se transformou, a confiança que antes exibia começou a vacilar. Pai, isso é uma grande confusão. Eu só estava ajudando a organizar as finanças da família. Você sabe como as coisas estão complicadas. Complicadas para quem? Para você que se beneficiou de uma venda que não deveria ter acontecido sem o meu consentimento. Disse meu pai, a voz agora cheia de indignação. A tensão na sala era palpável. Eu finalmente tinha a atenção de todos e a verdade estava emergindo como um vapor que não podia mais ser contido. Os murmúrios se intensificaram e vi minha mãe tentando silenciar a conversa, mas os danos já estavam feitos. A máscara de Abri começava a cair. Você não pode simplesmente jogar tudo isso em cima de mim e esperar que as pessoas acreditem, ela disse, sua voz agora trêmula. Você sempre foi a favorita, sempre teve tudo o que quis. Eu só queria um pouco de reconhecimento. As palavras dela eram venenosas, mas não provocaram mais do que uma onda de pena em mim. A verdade era que ela estava projetando suas inseguranças sobre mim, tentando transformar a vítima em vilã. Não se trata de favoritismo, Abri, trata-se de ética e respeito. Eu lutava para ser ouvida enquanto você manipulava tudo ao seu redor. A sala estava quieta e todos estavam absorvendo o impacto das minhas palavras. As expressões de incredulidade começaram a se transformar em compreensão. Aquilo era um momento de revelação. A verdade começava a se abrir como uma flor, e eu, pela primeira vez, tinha a coragem de ser a florista. Enquanto isso, Abri estava em um estado de desespero. Você não pode me fazer isso. Nós somos irmãs. Você está destruindo nossa família. O apelo dela foi mais uma tentativa de manipulação, e eu sabia que não poderia ceder. Você é a única que está destruindo a família, Abri, e agora você terá que arcar com as consequências das suas ações. O clima na sala mudava. Alguns familiares começaram a se pronunciar, apoiando-me. Meu primo, que sempre foi próximo de mim, levantou-se e disse: Eu não sabia disso.
Abri, você deveria ter falado a verdade. Isso não é justo com ninguém. A onda de apoio me encorajou ainda mais. A verdade havia sido exposta e a manipulação de Abri não poderia mais se esconder nas sombras. O que antes parecia um jogo de poder agora se tornava uma luta pela justiça. A reunião terminou com uma sensação de renovação. A dinâmica da nossa família estava mudando. Abri, perdida em suas mentiras, parecia mais sozinha do que nunca. Eu saí da casa dos meus pais com a sensação de que havia finalmente recuperado minha voz. A luta ainda não havia terminado, mas eu estava pronta para os próximos passos. A verdade estava ao meu lado e a justiça parecia possível. Enquanto dirigia para casa, uma nova esperança brotava dentro de mim. Eu tinha enfrentado meus demônios e, mais importante, tinha feito isso com dignidade. O que viria a seguir era uma nova batalha, mas com a verdade como aliada eu não tinha mais medo. A tensão na sala era palpável e eu poderia sentir meu coração disparar. Os olhares de reprovação e surpresa se concentravam em Abri, que agora parecia uma sombra da irmã que eu conhecia. A máscara de confiança que ela usava estava prestes a se despedaçar. Eu sabia que, ao expor a verdade, não estava apenas reivindicando a justiça que merecia, mas também libertando a mim mesma da opressão emocional que me acompanhava por tanto tempo. Você não pode simplesmente me acusar assim, Abri gritou, sua voz agora carregada de desespero. Eu fiz o que fiz porque ninguém mais me escutava. A indignação dela soava como um eco de todas as vezes que eu fui ignorada. Não era apenas sobre a casa. Era sobre o controle que ela sempre exerceu sobre todos nós, sobre como ela manipulou nossos pais e a dinâmica familiar a seu favor. E por isso você decidiu roubar de mim e da nossa família? Perguntei, tentando manter a calma. Você não entende que suas ações têm consequências. Que a sua busca por reconhecimento não pode vir à custa da honestidade e da ética. Meus olhos se fixaram nos dela, tentando penetrar a fachada que ela havia construído ao longo dos anos. Havia uma fragilidade ali, mas também uma raiva que se manifestava em cada palavra que ela proferia. Você não sabe o que é ser a irmã mais velha, sempre a favorita, sempre a protegida. Eu só queria um pouco do que você sempre teve. Sua voz tremia, e eu percebi que suas palavras eram apenas uma projeção de sua própria insegurança. A verdade é que a Casa da Praia não era apenas um símbolo das nossas memórias familiares, era também um símbolo do poder que Abri sempre quis ter. Nesse momento, a sala começou a se agitar. Meus parentes, que antes estavam tão envolvidos na diversão, agora se viam diante de uma realidade que não podiam ignorar. Olhei para eles e percebi que a maioria estava dividida. Alguns pareciam inclinados a acreditar em mim, enquanto outros ainda hesitavam, claramente leais a Abri. Isso só aumentou minha determinação. Eu não estou aqui para ser a vilã da sua história, Abri. Estou aqui para restabelecer a verdade. Eu não sou a sua inimiga, nunca fui. A cada palavra, sentia que estava quebrando as correntes que me prendiam àquela dinâmica tóxica. Foi então que minha mãe, que se mantinha em silêncio, decidiu falar. Abri, você deve entender que não se pode agir assim. Isso não é apenas sobre você. Você machucou sua irmã e nossa família inteira. A voz dela era suave, porém firme. Olhei para minha mãe, notando a fragilidade em suas feições. Era como se ela estivesse finalmente despertando de um longo sono, percebendo a realidade que sempre esteve diante dela. Mas eu fiz isso por vocês. Para proteger nossa família. Abri retrucou, mas sua defesa soava cada vez mais vazia. A verdade estava se infiltrando na conversa e eu podia sentir que a maré estava mudando. Protegê-la de quê? Da verdade, perguntei, agora mais confiante. Você não pode se esconder atrás de mentiras e traições. Isso não é proteção, é manipulação. A sala estava em um silêncio tenso. Todos estavam absorvendo a gravidade da situação. Abri, agora sem palavras, olhou ao redor, percebendo que o apoio que sempre teve estava se dissipando. A expressão dela, antes cheia de desdém, agora se transformava em uma mistura de raiva e desespero. A luz que antes iluminava seu rosto parecia ter se apagado. Ela estava finalmente enfrentando a realidade de suas ações. Aquela reunião se transformou em um momento de autoconhecimento para todos nós. Eu finalmente entendi que não poderia continuar a permitir que a toxicidade da minha irmã e a negação dos meus pais definissem minha vida. O que crescia em mim, como uma chama prestes a se transformar em incêndio, era a coragem de estabelecer limites e de valorizar a minha própria história. O que antes parecia um peso insuportável agora se tornava uma leveza. Quando a conversa começou a se acalmar, eu sabia que era o momento de encerrar. Eu não espero que todos aceitem a verdade de imediato, mas espero que possamos começar a curar. Cada um de nós tem suas próprias feridas e precisamos enfrentar isso juntos, mas com honestidade. A expressão de Abri agora era uma mistura de raiva e tristeza, e por um breve momento eu senti compaixão por ela.
Ela ainda estava presa na sua própria teia de mentiras, mas eu sabia que aquele era o começo de uma nova era para mim e, quem sabe, para nossa família. Nos dias que seguiram, a dinâmica familiar começou a mudar. A Bri, isolada, enfrentou as consequências de suas ações. Embora ainda houvesse muito a ser resolvido, eu sentia que a verdade havia aberto um caminho para a reconexão. Meus pais começaram a se envolver mais, e as conversas que antes eram superficiais agora se tornavam mais profundas e significativas. Eu também me reconectei com outros membros da família que sempre estiveram ao meu lado, mas que haviam se distanciado por causa da toxicidade de Abri. A sensação de pertencimento e apoio era renovadora. O que eu pensava que era uma separação irreparável agora se transformava em uma oportunidade de reconstrução. A lição que ficou gravada em mim foi a importância de enfrentar as injustiças, não apenas por mim, mas por todos que amamos. A busca pela verdade não é apenas um ato de coragem, mas um passo necessário para a cura. E assim, ao olhar para o futuro, percebi que não importava o quanto minha história estivesse entrelaçada com a da minha irmã. O que realmente importava era a liberdade que eu finalmente havia conquistado. Se essa história tocou você, considere se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias como esta.